Terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento, grandes trevas baixaram sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens da sua vinda, e o perderam de vista. Aqui a gente já mencionou que também faz parte do momento do grande desapontamento. As pessoas, formou-se ali duas classes de pessoas, uma que foi zombar, que se afastou, e a outra que continuou a investigação, né? Então, Jesus usou vestes preciosas, na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha, uma romã. Ele vai descrever aqui as vestes que ele estava usando, porque ele já ia assumir a outra função, a função de sumo sacerdote. E, interessante, quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos, e um carro clamejante passou para dentro do segundo véu, ou seja, ele passa do santo para o santíssimo. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo do santuário, abriu uma porta para o lugar santíssimo, e ali entrou para purificar o santuário. Página 250 de Primeiros Escritos. Ok? Então, aí, nós compreendemos até então, que quando uma pessoa, por exemplo, ela vive deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício por aquele pecado. Porque para o pecado, que não há arrependimento, que não há confissão, que não há abandono, o sangue de Jesus não é reclamado. Então, ele não pode purificar, ele não pode perdoar. E, nesse sentido, a gente vem batendo na tecla, vem dizendo que a intercessão de Jesus no santuário celestial é para quem faz essas partes, para quem pratica isso aqui, para quem confessa, para quem abandona, para quem pede, para quem busca. E a essa pessoa que isto faz, o Senhor declara a expiação. Nós dissemos também que na cruz, a cruz, ele não resolveu todo o problema do pecado. A cruz ali foi a provisão, a gente entendeu isso aqui no nosso estudo, tá? Ele providenciou tudo o necessário dentro do plano da redenção. Você vê que o livro História da Redenção vem dizendo para nós que houve um concílio no céu. E nesse concílio ficou determinado assim, que a salvação da humanidade seria executada por Deus em dois momentos, em duas fases. A primeira fase acontece na cruz, quando ele sai, né? Ele providencia, ele faz a provisão de tudo aquilo que o homem precisa, né? Então, a gente entendeu que ainda não tinha sido resolvido tudo na cruz. Ainda tinha muitas coisas para ser revelada após a cruz. Então, quando você vai à presença de Deus, entende que você é pecador, que precisa de um Salvador, e diz, Senhor, tu tens razão, eu é que estou errado, eu é que sou o errado, você está reconhecendo que a cruz providenciou a salvação para você, porque Deus te amou tanto que se entregou, que te substituiu, quando era você que deveria morrer, ok? Então, quando eu não aceito a provisão, que é o sangue de Jesus derramado na cruz, que comprou o direito de me representar no céu, quando eu não aceito isso, como é que pode ter expiação para mim? O que acontece nesse momento? O próprio sangue da pessoa fará expiação por ele mesmo. Entende? Faz expiação e ele paga pela sua transgressão. No livro de Mateus 27, verso 25, ele diz lá para nós que quando eu não aceito, eu queria ler isso lá com você, vamos ler, Mateus 27, 25. Tudo isso para a gente explicar, e do santuário em diante, é para quem pede, é para quem busca. Deus fez provisão até a cruz para todos. Todos, ele disse lá claramente em João 3,16, Mateus 27, verso 25. Vamos lá. E respondendo, todo o povo disse: o sangue caia sobre nossa cabeça e sobre os nossos filhos. Então, a partir do momento que eu não aceito o sangue de Cristo, o meu sangue vai cair sobre a minha cabeça. O meu próprio sangue vai fazer a expiação. Ou seja, se o sangue de Jesus não fizer expiação pelo teu pecado, é o seu próprio sangue que vai te destruir. É o seu próprio sangue que vai fazer expiação pelo seu pecado, pelo seu pecado.
É muito simples. Ou você aceita a oferta que foi oferecida pelo céu, a oferta que Jesus entregou à humanidade de te salvar e o sangue dele de te purificar e te perdoar, ou o que vai acontecer com você? Ao invés de aceitar o pagamento que Jesus já fez por você, quando ele diz está consumado, em João 19:30, ele diz está consumado, o que eu tinha que fazer na primeira parte da salvação para a Cleia, eu fiz. Está pago, está cumprido. Ou seja, Jesus paga e apaga. Qual é a minha parte? Aceitar. Quando eu não aceito, você é que vai pagar. E vai pagar pelos teus pecados com o quê? Com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou você apaga, aceitando o sacrifício de Jesus, o sangue dele, tá? Ou o sangue de Jesus te liberta, ou o teu sangue te destrói. Teu próprio sangue vai te destruir. Entende? Simples assim. E aí, nesse contexto, meu irmão, minha irmã, nós pecamos contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, não aceitando a oferta do céu, quem é que pode interceder por nós? Se eu não aceito? Ninguém. Se eu não aceito, eu não vou buscar. Se eu não vou buscar, eu estou me autodestruindo. O meu próprio sangue vai me destruir. Ou o sangue de Jesus, vou repetir, ou o sangue de Jesus me liberta, ou o meu próprio sangue vai me destruir. Entende? Porque não, o sangue de Jesus não vai fazer expiação por você, o teu mesmo vai fazer, te concedendo a morte. Entendeu? Então, é basicamente isso, é a proposta desse estudo. Responder por quem Jesus está trabalhando agora, certo? Até a ressurreição era por todos. Do lugar santo para cá é por quem pede, é por quem precisa, tá? A cruz, ela não decidiu a história do pecado. Por isso que ele começou no céu e ele tem que ser resolvido no céu. O santuário celestial está à disposição da humanidade para que a segunda parte do plano da redenção seja executada e assim a história do pecado seja posta um ponto final. Ok? Então, eu preciso daquilo que o Senhor providenciou na cruz. Se eu não entendo isso, as coisas se complicam para mim. Eu preciso daquilo que o Senhor tem para me dar. E o uso que eu faço daquilo que Ele tem que me dar é o quê? A sua vida perfeita. Onde? No acampamento. A sua vida perfeita no altar de sacrifício. A sua vida perfeita no lugar santo. A sua vida perfeita no lugar santíssimo. E de posse desses presentes aqui agora, do que Ele tem para me dar, tá? Eu vou buscar. Eu vou pedir. E por que os ímpios não pedem? Porque eles não têm necessidade. Pedi e dá-se-vos-á. Bateis e achareis. Não é isso? Então, me achareis quando tu me buscar de todo o coração. Portanto, queridos, essa é a proposta do estudo. Da cruz, tudo ali até a ressurreição, o sacrifício de Jesus era para todos. Do momento em que ele inaugura o santuário celestial, ele começa a executar a sua obra mediadora como sacerdote, e agora, como sacerdote e juiz, acumulando função, é para quem pede. Ok? Tranquilo? Eu preciso confiar que ele pagou, eu preciso entender que eu preciso ir até ele para receber o pagamento, tá? Eu tinha uma dívida imensa, e agora ele pagou a dívida, e eu preciso ir até ele para receber esse pagamento. E para receber esse pagamento, eu preciso me arrepender e não contrair mais dívidas, porque ele diz, vai e não peque mais. Mas se eu pecar, eu preciso me lembrar que ele continua no Santíssimo, tá? Sendo meu advogado. Mas eu preciso me lembrar também que ele é juiz. Ele acumula a função. Ok? Então, isso precisa ficar claro para a humanidade. E tudo isso a gente encontra aqui na lição do santuário. Eu disse a vocês que as 6 doutrinas e as 28 crenças, elas se resumem aqui no santuário. E eu vou mostrar isso aqui para vocês mais adiante no decorrer do estudo. Ok? Fazendo a citação aqui de Ellen White no primeiro escrito. Jesus enviou seus anjos para guiar ao lugar santíssimo. Olha só. Ele enviou seus anjos para guiar ao lugar santíssimo a mente dos que foram desapontados.
falando do desapontamento de 1144, quando pregava-se a respeito da vinda de Jesus, não se compreendeu exatamente o que era a profecia de Daniel, e aí Jesus não voltou e um grupo de pessoas ficaram desapontados. Agora, a esse desapontado, o Espírito Santo e os santos anjos fizeram o trabalho de mediação aqui, de guia da mente daquelas pessoas para onde? Para a obra de Jesus naquele momento no santuário. Lugar aquele a que ele tinha ido a fim de purificar o santuário e fazer uma obra especial de expiação por Israel. Jesus disse aos anjos que todos os que o achassem compreenderiam a obra que ele devia realizar. E quem não fosse buscar para achar, ia compreender? Então é isso que tem que ficar claro. Jesus disse que a todos os anjos, que todo mundo que fosse buscar, compreenderia. Então, observa que agora há uma limitação. Entendam que a cruz ela é uma provisão, ela é uma proposta. A cruz ela não decide, ela propõe. Quem vai decidir o destino da humanidade agora? É o que está acontecendo no santuário celestial. Entendem? Exatamente isso a proposta desse estudo, repito, tá certo? E aí vamos continuando. Vi que enquanto Jesus estivesse no lugar santíssimo, desposaria a Nova Jerusalém. Que é a Nova Jerusalém? É a noiva dele, né? É o seu povo. E depois que a sua obra fosse cumprida no Santo dos Santos, desceria à terra com real poder e tomaria para si os que, preciosos à sua vista, haviam pacientemente esperado pela sua volta. Ou seja, é o último passo dos 7. Ele volta ao acampamento. E ele volta para quê? Para buscar o que é dele. Então, observa os 7 passos de Jesus dentro do santuário, na obra de resgate do ser humano. Eu espero que tenha ficado claro até aqui, até onde nós podemos estudar, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Hoje eu estou com um pouquinho mais de tempo, a gente pode seguir um pouquinho mais. Então, os passos de Jesus no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, Jesus continua sendo intercessor, tá? Mas agora ele vai fazer o quê? Adicionar outra função. Ele acumula funções, na verdade, né? Ele acumula a função de advogado, de intercessor e também de juiz. Ele é um juiz e intercessor. João, ao ser levado em visão, ele vê o lugar santíssimo do santuário celestial. Ellen White também foi levada em visão e vê o lugar santíssimo do santuário, e ela descreve os móveis que ela viu lá, e João do mesmo modo. João, no verso 19, ele diz assim, do capítulo 11, abriu-se então o santuário no céu, o santuário de Deus, o que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram sobre ele relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, o que João vê? Se ele observa o móvel que estava pertencente ao lugar santíssimo, né? Então, ele observa ali o móvel que pertencia ao lugar santíssimo do santuário terrestre, ele observa lá no santuário celestial, então é uma prova de que o santuário celestial existe, né? Pergunta que se faz, então, quando é que Jesus deixa de ser sacerdote para ser sumo sacerdote? Ora, a gente precisa ir para as festas solenes do povo de Israel, para o ritual da expiação que acontecia lá no santuário terrestre. A gente já viu que um é tipo e o outro é antítipo. Um é sombra e o outro é realidade. O terrestre é a sombra e a realidade é o celestial. O que acontecia no ritual da expiação do santuário terrestre? Ele acontecia no 10º dia do 7º mês, acontecia as festas anual, que era a festa de purificação, e nessa festa de purificação, que era chamada de expiação, somente no lugar santo, santíssimo, entrava o sumo sacerdote. Só ele que poderia entrar. Sacerdotes tinham muito, agora sumo sacerdote só existia um. E para esse ministério era Arão e a sua família, tá? O santuário terrestre, ele era contaminado durante o ano inteiro, porque todos os dias se fazia sacrifício. O pecadorzinho arrependido confessava seu pecado, o sacerdote levava esse pecado para dentro do santuário através do sangue. Colocava no chifre no altar, na cortina também, e durante o ano inteiro aquilo ficava sujo. Então, era extraído um dia, Deus estabeleceu um dia para que
esse lugar fosse purificado, tornasse limpo. Ou seja, o que é que acontecia ali? O pecado tinha saído do pecadorzinho arrependido, tinha ido para dentro do santuário. Era necessário se fazer a purificação dos registros de pecados que lá estavam. E como era feito esse registro? Pelo sangue. O sangue estava lá dizendo que o pecadorzinho arrependido confessou seu pecado. Então, nessa festa solene, que era a festa do dia da expiação, era feito isso. Então, nesse momento, a gente viu, né, que a profecia de Daniel agora era fundamental para marcar esse início, né? Daniel 8:14, quando ele fala das 2.300 tardes e manhã. Tá certo? Vamos falar do papel do sumo sacerdote agora, porque ele vai ocupar esse espaço do santuário que é dito Santo dos Santos ou Santíssimo. Vamos para o tipo. Então, embora Arão fosse escolhido como sumo sacerdote, Deus mantinha Moisés como líder. E eu preciso lembrar vocês de que Moisés é um tipo de Cristo, tá? Por isso, quando ele inaugurou o santuário terrestre, foi-se necessário que Jesus fizesse a inauguração. Era uma representação de Jesus no santuário celestial, fazendo a inauguração do lugar santíssimo. Por isso eu disse a vocês que quando ele ascende aos céus, depois da sua ressurreição, 40 dias depois, na verdade, né, que foi dia de Pentecostes, quando ele assume a função de sumo sacerdote, aqui era Moisés representando ele, fazendo essa inauguração. Ele sobe ao Santíssimo para inaugurar, mas começa o seu ministério de mediação no santo. Ok? Então, de acordo com o Talmud era uma coleção, vamos dizer assim, de instruções do povo judeu. Era uma coleção de leis que existiam, né, para eles. Então, de acordo com o Talmud, o sumo sacerdote passava uma semana precedente ao dia da expiação em um quarto reservado. A própria Bíblia diz isso, né? A gente já até leu sobre esse assunto. Ele passava um dia, semanas, né, que antecedia o dia da expiação, em um quarto reservado para ele, nos aposentos destinados aos sacerdotes, envolvido apenas na meditação e oração, revisando cuidadosamente o ritual daquele dia. Ele podia pensar somente no significado do serviço que estava prestes a desempenhar. Do mesmo modo, ele passou uma semana, tá, ao dia da expiação. Representava o momento em que Jesus estava se preparando para assumir as suas funções sacerdotais, de sumo sacerdote. Tá certo? Esse tempo todo representava também o período que Jesus, que a gente já falou aqui, ó, que representava a festa das primícias, se estendendo até o Pentecostes, ou seja, os 50 dias que Jesus ainda teve, 40 dias que ele passou na terra, com mais 10 dias que os discípulos passou, né, em consagração para o recebimento do Espírito Santo. Ok? Era uma representação simbólica também disto aqui. Jesus como nosso sumo sacerdote, e aí ele é declarado. Como foi declarado o santuário terrestre, foi construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte, era uma figura para o templo, então presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifício. Se os dois lugares santos eram figura das coisas que estão no céu. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, agora é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, não mais aquele que o homem construiu, mas daquele verdadeiro que existe no céu, o qual o homem não fundou. Ok? Então, ele assume aí agora a função de sumo sacerdote. A pergunta que se faz é: o que Jesus vai fazer no santuário celestial? Tem pecado no céu? No céu tem pecado? Ora, aqui a gente precisa compreender a tipologia. Do mesmo modo que acontecia no santuário terrestre. Quando o pecadorzinho confessava pecado, ia para dentro do santuário, e lá ficava o registro nas cortinas, no altar de incenso, no altar de sacrifício e tudo mais. No santuário celestial, lá não tem registro, lá não tem pecado, mas tem registro de pecado. Capítulo 20 do Apocalipse, lá diz que há um livro de registro do pecado dos homens. Vamos lê-lo. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas
segundo as suas obras. Então, queridos, há um livro que registra as atividades dos seres humanos na face da Terra. Há um dossiê de cada indivíduo, de cada ser humano. O livro de memória das obras dos santos e talvez o livro da morte que registra os pecados. Talvez não. Há um registro de pecados. Tá certo? Daniel 7,12, Malaquias 3,16, Neemias 13:65, versos 6 e 7, dá a resposta. Há no céu um registro de pecados da vida de todo ser humano. Entendem? Então, há uma necessidade de purificação. Jesus não é o autor do pecado. Alguém é o autor do pecado. Então, esse pecado que lá está registrado precisa encontrar o seu autor. Irmã, Oi. Esse número 65 aí é Isaías, né? Não é isso? Isso. Legal. Ok? Então, há um registro de pecados e eles precisam ser apagados. Lembra que eu falei para você? Se você não aceita que Jesus pagou e apagou, pode apagar o seu pecado, então você pagará pelos seus pecados com a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Tá certo? Ou Jesus, com o seu sangue, te liberta, ou o teu sangue te destrói. Simples assim. Ok? Vamos dar sequência aqui. Então, existe aqui uma responsabilidade a ser ensinada. A compreensão de que Cristo havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a parte final do seu ministério em nosso favor, tipificada no serviço do santuário, observado por Israel no passado, inculcava solenidade ao coração de todos os pioneiros adventistas. As verdades eram tão claras, tão grandiosas, tão vitais, que era difícil o senso de que sobre eles pesava a responsabilidade de comunicar esta luz para os outros. Entenda, irmãos? É uma função nossa. Cristo em seu santuário, página 11. Assim como foi dos pioneiros. É vital ensinar o santuário para as pessoas hoje. Por quê? Satanás tem um ataque direto a esta doutrina da igreja. Não é da igreja, é a doutrina de Deus. É um ensinamento de Deus. Então, nós precisamos ter essa compreensão do santuário clara. Observa que o anjo direcionou a mente dos pioneiros para essa compreensão do que estava acontecendo, do que iria acontecer no lugar santíssimo. Entende? Então, a gente precisa, na verdade, isso aqui, essa compreensão, ela vai culminar com as 3 mensagens angélicas. Aí você pergunta, as 3 mensagens angélicas estão aqui? Estão. Ok? E em que momento Jesus cumpre seu papel tipológico? Quando o juízo chegaria para a humanidade? Quando nós temos a compreensão a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Daniel, capítulo 8 e o capítulo 9 precisa estar claro para nós. Tá? Ele diz assim no capítulo 8, verso 14. É esse exato momento em que Jesus cumpre seu papel tipológico. E começa, então, o juízo para a humanidade, a prestação de conta, o acerto de conta de Deus com a humanidade. Quando? Quando ele diz assim, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Ok? Exatamente aqui. Dentro desse período de tempo, de 2.300 tardes e manhãs, a gente precisa compreender um período, o princípio profético de cada dia por um ano. O livro de Números 14, verso 34 diz isso, Ezequiel, capítulo 6, verso 7, aliás, capítulo 4, verso 6 e 7 diz isso. A gente compreende o que é 2.300 tardes e manhãs, compreendendo Gênesis, né? Primeiro foi tarde, depois manhã, e a gente vai compreender o livro de Números, que é cada dia por um ano, e levando esse princípio interpretativo, nós temos 2.300 anos, tá? Desses 2.300 anos, 490 anos foi separado para o povo de Deus. A gente precisa ver isso aqui agora. Então, observa como as doutrinas da igreja vão se culminando aqui dentro do santuário. Elas vão sendo achadas aqui dentro desse estudo. Certo? No verso 24 do capítulo 9, ele diz, 70 semanas estão determinadas, chatá, separada, cortada, essa palavra significa cortada, separada, para quem? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão
e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Olha quantas informações num único verso, porque a gente tem que estudá-los e compreender para entender o que é o santuário. O que acontece no santuário, sobretudo celestial nesse momento. Ok? E ele diz mais no verso 25, completando aí a visão. Sabe e entende. Quando é que começa? Ele vai dar o período aqui agora. Dos 2.300 anos, 490 estava separado, cortado, só para a nação judaica. Olha a misericórdia do Senhor. Ele veio para o que é seu, mas os seus não os recebeu. Sabe e entende. Quando é que começa os 2.300 tardes de manhã? Os 2.300 anos. Agora o anjo dá a interpretação para Daniel. Ele diz, entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Eu quero deixar claro que o ungido, né, é Jesus, é o Messias. Ele foi batizado, ele foi ungido com a plenitude do Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Tá? Então, desde a ordem de construir Jerusalém, de reconstruir, até o batismo de Jesus. Começou, então, a se entender esse período profético, certo? Ele começa, então, a ter vigência. Então, ele diz, 70 semanas e mais 2 são determinadas ao teu povo, para que, com praças e tranqueiras, sejam reedificadas, mas em tempos angustiosos. Vamos entender tudo isso aqui. Então, quando é que começam os 2.300 tardes e manhãs? Com a ordem de reconstrução, né, de Jerusalém. E aí, os reis vigentes da época, eles fazem 3 decretos. O primeiro decreto está no livro de Esdra, e ele é executado, capítulo 1, por Ciro. O segundo está no livro de Esdra também, e executado pelo rei Dario. No livro de Esdras, capítulo 7, há um terceiro decreto, feito por Artaxerxes. E é a partir daqui que começa as 2.300 tardes de manhã, a partir do terceiro. Esse é o marco histórico para o início dos 490 anos para o povo judeu e início das 2.300 tardes de manhãs, que levaria ao dia do juízo no santuário celestial. Ou seja, o dia da expiação que estaria acontecendo, onde o santuário celestial seria purificado, onde começaria a obra de prestação de conta do ser humano para e com Deus. O ser humano para com Deus, ou seja, a obra de investigação da vida de cada ser humano. Entende? Quando você lê o livro de Esdra, capítulo 6, verso 14, eu estou colocando aqui os textos para você investigar, porque eu não tenho tempo aqui para explicar tudo isso, tá? Estou tentando ser bem didático para a compreensão de todos. Então, no livro de Esdra, capítulo 6, verso 14, lá diz que esses decretos foram cumulativos e vieram se acumulando, tá? Vem o primeiro, eles não saem. Vem o segundo, eles não saem. Aí no terceiro decreto, eles expulsam mesmo. Tem que ir. O povo estava acostumado já em Babilônia com o que acontecia lá em Babilônia, né? E agora é necessário eles ir por decreto. Então, isso aí marca o início do juízo. E quando foi que aconteceu no reinado de Artaxerxes? A própria Bíblia lá diz, capítulo 6, verso 14. Né, no terceiro ano do rei Artaxerxes. O terceiro ano do rei foi o ano 457. Então, as 2.300 tardes e manhãs. E o tempo separado para os judeus começa no ano de 457. Ok? Esse é o marco histórico para o início das 2.300 tardes e manhãs. E aí eu trouxe esse gráfico para a gente ver aí. 457 anos, quando começa o decreto, a ordem de reconstruir Jerusalém, tá? E ela fica pronta no ano 408, antes de Cristo, né? Ela fica pronta, e ele diz que 7 semanas são 49 anos, e vai se cumprindo o desenrolar da profecia, conforme está lá em Daniel 8,14, capítulo 9 também, verso 24 e 25. Ele diz que até há ungido é Jesus Cristo, foi ungido pelo seu batismo, no ano 27. Aí a gente vai somando aqui essas 7 semanas, mais 62 semanas, a gente chega, então, até o ano 31, tá? Conforme diz aqui Mateus 10, verso 6, que seria Daniel 9, verso 27, diz que ao fim dessa semana, o sacrifício terrestre também, o sacrifício de Cristo seria cessado, tá? O sacrifício terrestre também cessaria. Por que cessaria?
porque o verdadeiro cordeiro estava ali sendo morto no final daquela semana, conforme diz aí também Mateus 27, tá? De verso 51 em diante. Ali o sacrifício terrestre seria cessado, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus estaria morrendo ali no ano 31, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício. Ali encerrou-se, então, todo o sistema cerimonial, conforme diz Colossenses 2,14. Todo o sistema das leis, né, cerimoniais se encerra ali. E para marcar esse momento histórico, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, mostrando ali. Você vai ver isso também lá no livro de Mateus 27, 51 em diante, mostrando ali que não era mais necessário se fazer sacrifício de cordeiros, porque o verdadeiro estava morrendo na cruz. Ok? E aí, contando esse período, a gente chega até o ano 34, quando encerra-se os 490 anos dedicados aos judeus. Ou seja, a nação eleita de Deus, ela deixa de ser eleita quando eles rejeitam a misericórdia de Deus, extensiva a eles, com o apedrejamento de Estevão. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Ok? Aí, daí em diante, o que acontece? Os judeus não eram mais o povo eleito de Deus, a nação escolhida de Deus. O evangelho agora se levanta no cenário histórico um homem que estava lá no apedrejamento de Estevão. Lembra? Saulo de Tarso. Então Deus agora chama este homem, unge este homem para pregar o evangelho aos gentios. E aí a gente vai somando nas nossas contas aí, do ano 457 até o ano 34, quando se encerra o tempo de graça para a nação judaica, nós temos aí 1810 anos. Agora vocês faz a conta aí. 2.300 mais 490, menos 490, sobrou o quê? 1810 anos. Para quê? Era o tempo que faltava para o santuário ser purificado. Então, 1810 anos era o tempo que faltava para iniciar o juízo ou o dia da expiação no santuário celestial. Ellen White, no livro Cristo em seu Santuário, página 10, ela diz o seguinte: as visões dadas a Ellen White, conquanto não alcançando além do estudo da Bíblia, confirmava a solidez da posição assumida de que uma importante fase do ministério de Cristo no Santuário Celestial teve início em 22 de outubro de 1844. Agora, você pega esse período, 1810, com o ano 34, que foi o ano de encerramento, né, dos 490 anos dos judeus, dedicado a eles, se você somar, vai dar certinho em 1844, quando dá início, então, o juízo investigativo no céu, ou dia da expiação. Compreendido? Espero que tenha ficado bem claro. Então, o juízo foi revelado. A razão pela qual Jesus está no Santíssimo deu-se agora início, que é a sua investigação, a sua obra de expiação, de apagamento de pecados, registrado no santuário celestial. Lembra que Davi, ele disse assim, no Salmo 51, ele disse que ele pecou, ele confessa o pecado dele, ele assume o pecado dele, e ele diz que o pecado dele estava sempre diante de Deus? Como é que o pecado de Davi estava sempre diante de Deus? Ora, porque é um registro lá. Entendem? Então, foi isso que aconteceu para dar-se início ao ministério bifásico de Jesus como intercessor, advogado e juiz. Então, o tribunal do céu se assenta nesse momento. Daniel, capítulo 7, vai dizer para nós: assentou-se o tribunal e foram abertos os livros. No livro de 2 Coríntios 5, verso 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é que nós estejamos lá fisicamente, isso é uma maneira simbólica de dizer que nós vamos ser representados nesse tribunal, tá? Porque os nossos nomes estão ali registrados. É nesse sentido, entendem? Então, o anjo agora vai anunciar que o juízo chegou. E aí, olha só, Apocalipse capítulo 14 vai dizer isso, Eclesiastes 12. De tudo que você tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus vai trazer em juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
O capítulo 14 do livro do Apocalipse também vem convocando, anunciando que o juízo chegou desde 1844. Ok? O verso 6 e o verso 7. O anjo vai dar início à primeira voz e ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. O juízo chegou. Ou seja, começou. O tribunal do céu se assenta e Cristo agora, no lugar santíssimo, vai estabelecer o juízo com base na sua lei, com base nos mandamentos de Deus. A norma do juízo é a lei de Deus. Nesse momento se abriu o santuário de Deus no céu e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e temporal de granizo. Onde é que está as tábuas da lei? Dentro da arca. E onde é que Jesus está se apresentando? Diante da arca, entre os querubins. A gente já viu isso aqui, né, nas outras lições. Primeiros Escritos, página 252, lá diz: foi então ordenado que eu observasse os 2 compartimentos do santuário. A cortina foi aberta e foi me permitido entrar. No primeiro compartimento, vi um castiçal com 7 lâmpadas, ela vê o lugar santo, né? Ela vê toda a mobília do santuário. E aí ela vê também o véu que separava os 2 compartimentos, que era de cores e material diversos, um lindo bordado no qual havia figuras trabalhadas em ouro para representar os anjos. Levantou-se o véu e eu olhei para o segundo compartimento e vi ali a arca que oferecia a aparência de ter sido feita com mais fino ouro. Os bordados em redor da parte superior da arca eram de trabalho lindíssimo, representando coroas. Na arca havia tábuas de pedras contando os 10 mandamentos. Portanto, o tribunal do céu, que se assenta no Santíssimo, para iniciar o juízo é com base na lei. Ok? No 6º passo de Jesus dentro do santuário, nós falamos do seu retorno ao pátio. Onde é o pátio? É a terra. Jesus começou a sua obra ministerial na terra, ele assumindo a humanidade, se vestindo de homem para salvar o homem. Esteve no meio dos homens, vivendo vida perfeita no meio deles. Certo? Então, depois ele volta para o átrio, e na porta do tabernáculo está o bode Azazel, no qual Jesus traz os pecados do santuário e coloca sobre a cabeça desse bode Azazel, símbolo de Satanás. E aí a gente precisa ir até o livro de Levíticos para sustentar o que eu estou dizendo aqui na minha fala. Tá? Quando nós chegarmos nessa parte, que é a última, nós vamos falar só sobre o bode Azazel. Nós vamos ver só essa parte final do santuário que a gente vai estudar por último, tá? Então, eu não vou me alongar aqui nesse momento, porque a gente vai ter um momento só para isso, ok? Nos nossos próximos estudos. Então, outra vez, ele volta ao acampamento. Satanás, que é representado, de acordo com Levítico 16, pelo bode Azazel, é destruído e Jesus vem para sempre viver entre nós no acampamento, porque nunca foi plano de Deus morar longe das suas criaturas, certo? Nunca foi plano de Deus. Ele sempre veio buscar o homem, sempre veio atrás do homem, chamando pelo seu nome, apresentando a sua misericórdia, a sua longanimidade, o seu perdão, o seu sangue expiatório. Ok? Ele vai novamente voltar ao acampamento e morar definitivamente, tabernacular com o homem. Portanto, os 7 passos redentivos de Jesus Cristo. A primeira parte, ele tem vida perfeita, né? Ele vem ao pátio e tem vida perfeita, mora entre os homens, conforme 1 Pedro 1,16, Êxodo 12,5, Hebreus 7,26. Na sua segunda parte, ele tem morte perfeita, ele assume a humanidade e ele passa ali no Getsêmani a tomar a decisão que era definitiva, que pôs em risco a salvação de todos nós. Então, de forma perfeita, ele assume, tá? E o terceiro passo redentivo de Jesus é a ressurreição perfeita, conforme diz 1 Pedro, de 3 a 5, 28, 18. Ele assume todo o poder no céu e na terra foi me dado. Então, quando todo o poder na terra e no céu foi dado a Jesus, é porque ele se dirigiu até a presença do Pai, o ancião de dias, conforme diz capítulo 7 do livro de Daniel, verso 13 em diante. Então, ele teve ressurreição perfeita. A vida perfeita de Cristo é a primeira parte das ações redentivas dele pela humanidade.
A Bíblia diz que nele não havia engano ou pecado. Ele sempre foi íntegro e puro em tudo. Embora ele tivesse tomado sobre si a natureza impura e pecaminosa, conforme diz a Revel, 15 de dezembro de 1896. Teve vida perfeita. Essa foi a parte de Jesus na obra redentiva, do plano da redenção que foi estabelecido em concílio no céu. Agora, qual é a parte do homem? A gente não costuma dizer que a salvação do homem é divina e humana? Então, Cristo fez a parte dele. Agora, qual é a parte do homem? Tomar decisões individuais. Vou repetir. Tomar decisões individuais. E que decisões são essas? Arrependimento, confissão, abandono e batismo. Nascer de novo. Essas são as 4 partes pertencentes ao homem. 3 é de Deus e 4 pertencem ao homem. Se essas partes não se juntarem, não existe salvação para o homem. Entendem? Quando João 3,16 diz que Deus deu ao mundo o melhor do céu, isso é provado aqui. Jesus veio não para condenar, porque o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar. Mas ele salva quando o homem compreende essas partes. Qual é a parte de Deus e qual é a parte dele. Assim se completa a salvação humana. Não é por obras meritórias do homem, mas os méritos de Cristo. Com essas partes todas acontecendo. Entendem? E isso precisa ficar claro para todo cristão adventista do 7º dia. E para toda a humanidade. A gente precisa ensinar essa verdade para os outros. Jesus teve vida perfeita. Olha a primeira fase de Cristo nas ações redentivas. Vida perfeita. Sim ou não? Lá no ritual do santuário, lá disse que a oferta deveria ser sem defeito e sem mancha. O sacrifício deveria ser perfeito. Nenhuma mancha tinha que aparecer naquele cordeirinho que era sacrificado, que era símbolo de Cristo. Nenhum. Ok? Capítulo 22 diz isso para nós. Tá? As vítimas do que eram oferecidas no santuário não poderiam ter nenhum defeito. Símbolo de Cristo, ele não tinha nenhum defeito. O cordeiro perfeito de Deus que tirou o pecado do mundo. Ok? E, portanto, nós somos redimidos com coisas, através de coisas incorruptíveis, que era o sangue de Jesus. Não fomos redimidos com coisa corruptível, mas incorruptível. Aquele que é santo, ou seja, aquele que tem vida perfeita. Então, passo na obra redentiva, vida perfeita. Do mesmo modo que ele teve vida perfeita, ele tinha um sacerdócio perfeito. Levítico, capítulo 21, verso 16, lá diz: Cristo é a vítima e, ao mesmo tempo, o sacerdote. A vítima perfeita e o sacerdote perfeito. Arão, no santuário terrestre, ele era o sacerdote, um símbolo do sacerdote que era Jesus. No momento em que ele ia assumir a sua função de mediador no santuário celestial, aliás, no santuário celestial, no lugar santo. Tá? Ele foi um sacerdote que oficiou o seu ofício com vida perfeita. Tito, capítulo 2, Hebreus, capítulo 9, vem ensinando isso para a gente. Ok? Sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Ele foi ungido para esse santo ofício. Interessante que no santuário terrestre, antes de Arão e os seus filhos assumir a função de sacerdote, eles foram ungidos. O livro de Êxodo, capítulo 40, verso 12 até o 16, diz isso para nós. Moisés ungiu o tabernáculo. Tá? Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Êxodo. Vamos lá, rapidinho. Tá, gente? A gente vai dar essa sequência. Êxodo, capítulo 40. Tá? Eu tenho tempo hoje, meninas. Se vocês verem que 6h30 é o suficiente, a gente encerra às 6h30, tá? Eu tenho tempo livre hoje. Verso 40. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e santificarás com todos os seus móveis, e ele será santo. Ungirás também o altar de holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar também será coisa santíssima. E ali a sequência dos versos lá diz que ele vai ungir todos o santuário, e agora chega para ungir Arão e os seus auxiliares. Verso 13. E vestirás Arão as vestes santas e ungirás, e o ungirás, e o santificará, para que me administre o sacerdócio. E do mesmo modo ele vai fazer isso com os filhos. Os versos 14 em diante ele vai dizer isso. Então, o que acontece aqui nesse momento? Acontece
a inauguração do santuário terrestre. Amém? Então, quando Jesus ascende ao céu, acontece também a inauguração do santuário celestial. Ok? Bom, vamos dar sequência então. Eles foram ungidos para oficializar, ou seja, foram consagrados para esse sacerdócio. No livro aqui de Daniel, nós vimos que a profecia diz que ela começaria e terminaria com ungido. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus por ocasião do seu batismo, conforme diz Mateus 3, versos 16 e 17. Cumprindo-se, então, a profecia. Sacerdócio perfeito, vítima perfeita, e agora, com a sua perfeição, ele vem resgatar aquele que quiser. Que tipo de sacerdote foi Jesus? Perfeito. Sem pecado, diz a Bíblia. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, vivendo com eles, feito mais sublime que os céus. Se Jesus tivesse pecado, o Pai não teria aceito o seu sacrifício. Quando ele ascendeu ao céu, no capítulo 7, verso 3, ele se apresenta diante do Pai. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Sua vida foi perfeita e sua morte foi perfeita. Jesus provando assim que era possível guardar a lei como um ser humano, na sua perfeita obediência e dependência do Pai. É claro, porque o contrário disso é legalismo. Ok? Terceiro passo na obra redentiva que pertence a Jesus, a sua ressurreição perfeita. Irmãos, isso é extraordinário. Essa parte aqui. Vocês observam que eu estou falando de coisas que são pertencentes às 28 crenças dos adventistas e também pertencentes às 6 doutrinas? Pois é, tudo se encontra aqui no santuário. Então, observe. Perfeita ressurreição de Cristo. Desejar todas as nações, na página 779, diz assim: uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Presta atenção no que o verso está dizendo. Esperando o momento, a hora exata, a plenitude do tempo. Jesus veio a este planeta na plenitude do tempo. Jesus ressuscitou na plenitude do tempo, na hora exata. Ele podia se ressuscitar a si mesmo? Sim, poderia, mas ele esperou o momento, tá? Veja só, a página 785. Quando foi ouvida no túmulo, que a voz, no túmulo de Cristo, a voz poderosa do anjo dizendo: teu pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Provou-se, então, a verdade de suas palavras. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e para tomar. João 10, versos 17 e 18. Então se cumpriu a profecia que fizeram aos sacerdotes e aos príncipes na época. Derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. João 12, 19. Sobre o fendido sepulcro de José, Cristo proclamava triunfante: eu sou a ressurreição e a vida. Estas palavras só podiam ser proferidas pela divindade. Ok? E aí ele diz mais assim para nós, nos versos: todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São subordinados a ele, recipientes da vida. Unicamente aquele que era um com Deus podia dizer: tenho poder para dar minha vida e poder para tomá-la. Em sua divindade possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. Portanto, ressurreição perfeita, vida perfeita. Queridos, veja o que acontece aqui. Eu quero levar você a entender uma coisa. Quem foi que ressuscitou Jesus? E por que ele teve que esperar o anjo chamar: teu pai te chama? O que vocês acham? Quem foi que ressuscitou Jesus? A Bíblia diz que foi Deus que ressuscitou Jesus. A Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Quando você abre a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 1, lá está dizendo que foi o Pai que ressuscitou Jesus. Quando você abre no livro de Romanos 8, versos 10 e 11, lá diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E quando você lê João 2, 19 e João 10, versos 17 e 18, lá ele diz que
Foi ele mesmo que se ressuscitou. Agora, a pergunta é, por que ele esperou o anjo chamar? Jesus, teu pai te chama. Porque se ele não tivesse esperado, Satanás teria todo o direito de reclamar que o sacrifício de Jesus na cruz não teria valido. Ele desobedeceu ao Pai. Eles estavam em conformidade. Irmãos, a Trindade age em unidade, em conformidade. Entendem? Ele mostrou total dependência do Pai. Porque ali na cruz, quem morreu não foi Deus, foi a humanidade de Cristo. E a humanidade se submete à autoridade de Deus. Então, ele teve que esperar o momento certo do anjo chamar. Jesus, teu pai te chama. E aí ele sai do sepulcro, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Deus, homem, Deus para sempre. Entendem? Vida perfeita, ressurreição perfeita. Do contrário, não teria sido falho o seu sacrifício pela humanidade. Então, agora entra num grande conflito a misericórdia e a justiça. Quem nos criou? Jesus. Ele é responsável pela nossa existência. Ele não é responsável pelo nosso pecado, mas sim pela nossa existência. O pecado sou eu que devo administrar, se aceito ele na minha vida ou não. Deus me criou, mas não criou o pecado. E quando eu entendo isso, eu vou para aquele que pode resolver o problema do pecado. E ele resolve na cruz e resolve no santuário. Ok? A lei de Deus exige absoluta perfeição. Não admite nenhuma só das suas violações. 1 João 3,4 lá diz. Tá? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é desobediência à lei. A lei exige perfeição. E Jesus foi perfeito em todos os pontos. Se não oferecermos a perfeição, então isso se chama pecado. Todo mundo pecou? Sim. A morte entrou no mundo e, como resultado, o pecado, ela passou para todos. Todos estão debaixo de uma única sentença, que é a morte. Todos desobedeceram à lei. Então, como é que pode o homem livrar-se da escravidão e da morte? Éramos escravos de Satanás. Estávamos sob a absoluta domínio de Satanás. Deus criou o mundo perfeito e entregou o domínio para Adão. A Bíblia diz isso no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Ok? Deus deu domínio para ele. Agora, o homem peca e o domínio sai da mão do homem e passa para o domínio de Satanás. Se você vê lá no livro de Lucas, capítulo 4, verso 6, quando ele leva Jesus para o deserto da tentação, ele oferece para Jesus este mundo. E ele ainda diz mais no verso 6, me foi entregue. Adão não entregou o domínio do mundo para Satanás, não. Dizendo assim, pega Satanás, está aqui, vai governar agora no meu lugar. Ele não fez isso. Mas Satanás está dizendo aqui diante de Jesus que o domínio do mundo foi entregue para ele. Por que ele diz isso? Porque o homem pecou. E quando você é escravo do pecado, você se torna vencido por ele. E daquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos. Certo? Então, nesse momento, havia uma necessidade de misericórdia e resgate. Aí eu quero levar você lá para o livro de Gênesis, de Levítico, capítulo 25, que eu quero mostrar a lei do resgate que foi cumprida por Jesus. Levítico, capítulo 25, versos 47 até o 49. Por essa lei do resgate é que Ruth foi alcançada. Lembra disso? Da história de Noemi com Ruth e tudo mais? Veja, verso 46. Possuí-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente, e vos farei servir, mas sobre vossos irmãos e os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreis deles com rigor, ou seja, não os escravizem com rigor. Tá? Verso 47. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem de estrangeiro, né? O
que aconteceria aqui? Depois de se houver, verso 48, depois de houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. O seu tio ou o filho do tio o resgatará. Um dos seus parentes de sua família o resgatará. Ou seja, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará para si mesmo. Ou seja, Jesus aqui é tipificado nesta lei como nosso parente mais próximo, como nosso resgatador. O pecado escravizou o mundo, então exigia aqui um resgate. E o resgate foi feito por Jesus. Ele cumpriu a lei do resgate. O nosso parente mais próximo, o nosso irmão mais velho, veio nos resgatar. Então, esta lei foi cumprida por Jesus também, mostrando para mim e para vocês que aquilo que Deus estabeleceu como processo de redenção do homem deveria ser cumprido pela oferta e pelo sacerdócio de Cristo, de forma perfeita. Portanto, a lei, ela exige nada mais do que isso, perfeição absoluta. A lei exige absoluta perfeição. Tu exiges que o homem não oferece perfeição de acordo com a lei. Ele deve morrer. Nenhum ser humano jamais obedeceu à lei perfeitamente. E por isso, todos têm que morrer. Se não morre, então o Senhor é mentiroso. Esse foi o argumento de Satanás diante de Deus. Certo? Porque o Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Então, a sua justiça, a justiça de Deus exige morte do pecador. Mas, se você fosse um Deus de amor e de misericórdia, como é que você vai matar suas criaturas? Olha o argumento falacioso de Satanás. Aí entra aqui a misericórdia de Jesus, cumprindo a lei do resgate. Certo? Extraordinário isso aqui. Vamos dar sequência. Então, na vida perfeita de Cristo, ele teceu os mantos de justiça para os santos, para nos vestir. Desde o Éden, ele vem tecendo isso, quando ele confecciona peles de cordeiro para vestir a nudez do homem que estava nu, por ocasião do pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aqui agora, no livro de Isaías 47. Isaías, capítulo 47, verso 3. Diz assim para nós o Senhor. 47, verso 3. A tua vergonha se descobrirá, e vê se há o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não farei acepção de homem algum. Nossa nudez esteve exposta, nossa nudez está exposta. A nudez de Adão e Eva veio como resultado da nudez espiritual. Tinha que ser coberta. Jesus tinha que cobri-los. E ele veio cobrir com as suas vestes, tecida com a sua vida perfeita aqui no acampamento. Então, Jesus cobriu. Jesus foi pendurado nu na cruz, porque ele assumiu a nossa nudez durante a sua vida que ele viveu, vida de obediência perfeita. Porque quando Jesus vive uma obediência na humanidade, ele mostra que o ser humano é capaz de viver esta obediência perfeita também, através do seu poder. Interessante é que a Bíblia nos diz que Jesus estava em constante oração, buscando do Pai poder e companhia. É isso? Então, isso mostra que Jesus, na sua humanidade, vence na dependência do Pai e obediência perfeita ao Pai. Ok? Então, nesse momento, queridos, temos uma lição aqui. Nós devemos viver uma vida de obediência e de poder quando nós oramos para ser cobertos da nossa nudez espiritual. Ok? Então, ele teceu o seu manto de justiça para cobrir a nudez do ser humano, e esse manto é oferecido ao homem em todo o planeta. Deus oferece seu manto de justiça. A questão é que o homem não quer ser vestido. Aí aparece um problema bem duplicado aqui. Quando Jesus viveu a sua vida perfeita, Deus estava revelando o seu verdadeiro caráter diante do universo. Que a lei se pode ser guardada, que Deus não é egoísta, que ele não tem favoritismo, que ele é generoso, e durante a sua vida perfeita, Jesus revelou tudo isso. E por isso, de Jesus foi odiado por Satanás, porque ele estava revelando o caráter de Deus, o Pai. Mas a raça humana tinha outro problema. Não somente não podemos oferecer uma vida perfeita,
E por isso necessitamos do manto de Jesus. Eu não posso, mas eu posso quando eu me visto de Cristo. Por isso é necessário, diz Romanos, nos vestir de Cristo. O outro problema era a dívida que nós tínhamos. E agora, como pagar essa dívida? Eu não posso pagar. O preço já foi pago. É só aceitar. O problema é que as pessoas não querem aceitar a oferta do céu. Por isso, a expiação de Jesus é só para quem quer. É para quem pede, é para quem busca, para quem vai atrás daquilo que o mercador tem para vender. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes para que te cubra, que não veja a tua nudez, e colírio para que tu enxergue a tua real condição. Quem vai buscar isso, encontra. Ele tem para dar. Primeiro problema, a necessidade das vestes de justiça. Nós estamos tão ricos que nós não temos necessidade nenhuma. As pessoas não querem nada com Deus. Não buscam, não comem porque não têm fome de Deus. Não bebem porque não têm sede de Deus. Esse que é o problema. E agora é complicado porque a lei vai exigir obediência perfeita. Nós temos uma dívida e nós precisamos pagá-la. A ação do pai sobre o filho no Getsemane. O que acontece? Ali foi imputada a culpa de todos os pecados que foram cometidos, os que estavam sendo cometidos e os que ainda seriam cometidos. No Getsemane, a humanidade ali estava em jogo. Todo o destino da humanidade. Ali, diz o irmão White no livro Desejo a Todas as Nações, que Jesus sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. Havia um abismo tão grande, tão largo e tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante disso. E para escapar daquela agonia, não deve exercer seu poder divino. Ele não podia. Como homem, cumpriu-lhe oferecer e sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. Em outro lugar, ela diz que esse momento de angústia que Jesus passou é aquela mesma que nós iremos passar, tá? Nós vamos suportar na angústia de Jacó. Essa mesma angústia que de Jesus, os servos de Deus vão passar por ela. Por quê? Porque a lei exige perfeição. Essa dívida precisa ser paga. Como foi paga a dívida de todos os seres humanos? Aqui. Foi decidido o nosso destino. A cruz foi só a consumação daquilo que foi decidido ali no Getsemane. Olha o que diz mais. Trêmulas caem as palavras dos lábios de Jesus. Pai meu, afasta de mim esse cálice. Se não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se então a tua vontade. 3 vezes Jesus diz isso. 3 vezes ele recuou, a humanidade dele recua de completar o plano da redenção. 3 vezes. Surge então, porém, a história da raça humana diante do Redentor no mundo. Ele vê os transgressores da lei se deixados a si mesmo a perecer. Ele vê o desamparo do homem. Ele vê a miséria da Cleia. Vê o poder do pecado sobre ela. As misérias e os ais do mundo, condenando aquele mundo. Aparece tudo isso diante dele. E aí ele contempla a sorte iminente e decide salvar o homem, custa o que custar. Irmão, só isso aqui era motivo de você todo dia se humilhar diante de Deus e pedir para que ele faça de você um instrumento de salvação dos outros que não sabem isso aqui. Entendem, meus queridos? Ele aceita o batismo de sangue para que por meio dele milhões de almas a perecer e obtenham a vida eterna. Ele deixou as cortes celestiais, a adoração dos anjos, as vestes reais, onde tudo era pureza, felicidade e glória, para salvar uma única e miserável pecadora, o mundo inteiro, um mundo que havia caído em pecado pela sua transgressão. Ele não ia se desviar da sua missão. Louvado seja Deus por isso. Por isso que ele é louvado no céu ininterruptamente, por ser o Criador e por ser o Redentor. Sua prece agora respira apenas submissão. E ele se submete a Deus, ou seja, vida perfeita. Se este cálice não pode passar de mim, então, seja feita a tua vontade. Bebeu o cálice, tomou a decisão, cai moribundo no solo, gotejas, suor, sangue, mas se ergue para salvar o homem. A dívida está sendo paga. Bebeu o cálice, foi tentado em tudo,
E esse cálice da aflição nós beberemos também. Dali ele saiu para oferecer aos homens uma taça da graça celestial mediante a sua bênção e santificaria as relações da vida humana. Ali do Getsemane, ele saiu para abençoar e santificar as relações de vida humana de quem quisesse aceitar o seu sacrifício. Amém? Onde se achavam, então, os discípulos para pôr ternamente mão sobre a cabeça desfalecida do seu mestre? O Salvador pisou sozinho o lagar e do povo nenhum com ele havia. No momento mais crucial da história humana, é você e Deus que vai beber esse cálice, porque a salvação é individual. Entende? Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões de força satânica, sua natureza vergada ao peso misterioso, do misterioso pavor que fazia ele tremer. Houve silêncio no céu. Irmãos, aqui é o primeiro relato do silêncio no céu. Houve o silêncio no céu. Nenhuma harpa tocava. Nenhuma voz soava de louvor. Pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes celestes quando a silenciosa dor observava o Pai retirando do seu bem-amado filho os raios de luz, amor e glória, melhor compreenderia quão ofensivo e terrível, odioso é aos olhos de Deus o pecado. Todos os dias a gente deveria meditar nisso aqui. Os anjos ficaram assombrados. E no momento em que aquilo estava acontecendo, no momento em que Jesus veste o seu sangue na cruz, ficou decidido no coração dos anjos, que até então tinha dúvida, quem era Jesus e quem era Lúcifer. Afirmou-lhe que seu pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota de Satanás, e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe ele que veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana, salvos e eternamente salvos pelo seu sacrifício. Foi necessário um anjo mais poderoso do céu, diz a irmã White, vir confortar Jesus com isso. Tu vai ver, Jesus, o trabalho do teu sacrifício. As famílias humanas vão te aceitar. Vão entender o teu sacrifício. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Por que que as pessoas recusam tão grande salvação? E por que que servo de Deus professo não vive uma vida diante do seu Senhor de perfeição? Estou falando de caráter. Estou falando de caráter. Caráter transformado. Caráter transformado age em favor dos seus irmãos. Os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com intenso interesse o conflito que estava se desfazendo. Satanás e suas hostes do mal, legiões de apostasia, seguiam atentamente a crise na obra da redenção. Nessa hora é horrível, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor Jesus, abriu-se o céu, surgiu uma luz entre a tempestuosa treva da hora da crise e um poderoso anjo que se achava na presença de Deus, ocupando a posição que Satanás caíra, veio para lhe dar conforto junto a Jesus. Esse anjo era Gabriel. O anjo não veio para tomar o cálice das mãos dele, mas para fortalecê-lo, a fim de que ele bebesse com a certeza do amor do Pai. Veio para lhe dar força ao divino humano que estava ali suplicando. Ele lhe apontou os céus abertos, falando das almas que seriam salvas por meio do seu sofrimento. Como pode eu conhecer tudo isso e não ensinar para os outros? Não posso. E eu quero encerrar a lição deste sábado dizendo isso para você. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, para que você seja instrumento na mão dele de salvar os outros. O teu sangue vai te condenar. Aqui Jesus decidiu a minha vida e a sua. Então, por amor desse Senhor, eu apelo ao teu coração. Seja um instrumento de salvação. E você que ainda não é
batizado, que ainda não confessou e nem abandonou seus pecados, você que está me ouvindo pela primeira vez, que ainda não tomou a sua decisão, eu apelo ao teu coração. Que mais poderia fazer este Deus por você? Para te libertar do domínio escravizante de Satanás nesse mundo? Se este amor não é suficiente para te salvar, eu te pergunto, o que seria? Por isso este sacerdote, esse sumo sacerdote, que se assentou em seu tribunal, é justo em te dizer: vinde benditos, ou separais malditos para o fogo eterno. E a decisão é sua. A decisão é sua. O céu inteiro está esperando a sua resposta. E o inferno também. Eu e vocês temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. E nesse momento eu queria orar por você, encerrando esta lição de hoje. Bendito Deus, louvado seja o teu nome no céu e na terra, por este sacrifício, por este cálice tomado por Jesus para resgatar este mundo do domínio de Satanás. Eu aceito, Senhor, e entrego em tuas mãos essas pessoas que estão me ouvindo. Entrego os meus familiares, entrego estas pessoas que estão ouvindo a tua palavra no Caleb, em toda a América do Sul, que eles possam entender também e aceitar tão grande amor em seu favor. Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.